Era uma noite comum, daquelas em que o cansaço do dia se dissolve lentamente ao som de uma playlist relaxante, enquanto eu me perdia nas telas luminosas do celular. As horas corriam sem pressa, e eu estava deslizando distraidamente pelo feed do Instagram, passando pelas mesmas fotos de sempre, as mesmas atualizações de pessoas que eu mal conhecia. Naquela noite, porém, algo diferente chamou minha atenção. Entre as notificações corriqueiras, surgiu uma solicitação de amizade. A foto de perfil era convidativa, um rosto simetricamente atraente, com aquele tipo de sorriso que parece guardar um segredo e um olhar profundo, quase enigmático. Ele estava em lugares bonitos, com cenários que pareciam tirados de filmes, praias ao pôr do sol, montanhas imponentes e cafés aconchegantes. Havia algo naquele olhar que fazia qualquer uma parar para olhar duas vezes, e eu não fui exceção. Talvez fosse a curiosidade, talvez a sensação de solidão que andava me acompanhando nos últimos tempos, mas aceitei o pedido quase sem hesitar. E foi a partir desse momento que tudo pareceu ganhar velocidade. Ele não perdeu tempo, e logo nossa conversa se desenrolava como se fôssemos velhos conhecidos. Ele era envolvente, sabia escolher as palavras certas, aquelas que fazem você sorrir sem perceber. Havia um tom de mistério em cada resposta, uma confiança que me deixava intrigada. Era como se, atrás de cada mensagem, houvesse uma promessa de algo mais, algo que eu precisava descobrir. E eu queria descobrir. As horas passavam sem que eu percebesse, nossas trocas se tornavam mais frequentes e intensas. A cada notificação que surgia com seu nome, eu sentia uma expectativa quase infantil, um frio leve no estômago. Cada conversa revelava um pouco mais dele, mas ao mesmo tempo deixava uma nuvem de perguntas no ar. Ele parecia conhecer meus pensamentos antes que eu os transformasse em palavras, como se soubesse exatamente o que eu precisava ouvir. Era quase assustador como ele parecia saber tudo sobre mim, como se cada mensagem sua fosse cuidadosamente escrita para me encantar, para me manter presa àquela tela. Eu me via rindo de piadas que ele fazia, me sentindo especial com os elogios que ele lançava, e, em um ponto, me perguntei como alguém tão perfeito ainda estava solteiro. Logo, nossas conversas começaram a tomar um rumo mais íntimo. As palavras passaram a carregar um tom diferente, algo que eu não sabia que estava buscando até que ele trouxe à tona. Eram brincadeiras e insinuações que se misturavam com uma doçura disfarçada, e eu, envolvida por aquele mistério, respondia sem pensar duas vezes. Ele me provocava de um jeito que parecia saber exatamente onde tocar, nas palavras e nas emoções. Eu me pegava sorrindo, me pegava corando sozinha, e aos poucos comecei a me abrir para ele de um jeito que não era comum para mim, principalmente com alguém que eu mal conhecia. Mas havia algo a mais, uma tensão que eu não conseguia definir, uma dúvida que surgia em momentos de silêncio entre as mensagens, mas que logo era dissipada por outra resposta perfeita, outro comentário que me fazia rir. Eu sabia que estava me deixando levar, que havia uma vulnerabilidade ali, mas naquele momento, o mistério dele era um refúgio para mim. E assim, ele continuava a me prender, cada vez mais fundo em uma conexão que eu não sabia se queria ou deveria desfazer. Numa noite dessas, enquanto trocávamos mensagens e as palavras dançavam entre risos e insinuações, ele fez uma proposta que mexeu comigo. Com o charme que parecia vir naturalmente dele, sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente. Eu hesitei por um instante, minha mente girando em torno da ideia de que talvez fosse cedo demais. Mas ele tinha esse jeito persuasivo, uma habilidade de suavizar qualquer dúvida com frases meticulosamente escolhidas. Antes que eu percebesse, lá estava eu aceitando, como se aquela fosse a coisa mais natural do mundo. Vamos sair para tomar uma taça de vinho, ele disse, e o convite parecia inocente, casual, mas carregava algo que eu não conseguia exatamente descrever. Nos encontramos em um bar discreto, em uma esquina pouco movimentada da cidade, um daqueles lugares que passam despercebidos para quem não os conhece bem. O ambiente era acolhedor, com uma iluminação baixa e uma música suave ao fundo,
o tipo de cenário que imediatamente coloca as pessoas à vontade. Quando o vi de longe, sentado em uma mesa próxima à janela, ele parecia exatamente como nas fotos. O cabelo bem arrumado, o sorriso despretensioso e aquela postura confiante, quase calculada. Mas ao me aproximar e encontrar seu olhar, percebi um brilho peculiar em seus olhos, um tipo de intensidade que parecia se esconder por trás de sua expressão tranquila. Algo que me deixou inquieta, mesmo que eu não conseguisse explicar o porquê. Sentada diante dele, deixei que a conversa fluísse. Ele falava com facilidade, o tipo de pessoa que sabe exatamente o que dizer para manter o outro interessado, que faz perguntas na hora certa e ouve com uma atenção quase exagerada. E eu, enredada naquela atmosfera, me vi acompanhando seu ritmo. As taças de vinho se sucediam, uma após a outra, e eu me permiti relaxar, empurrando para o fundo da mente aquela impressão estranha que sentia ao vê-lo de perto. O álcool começou a me aquecer, a tornar as risadas mais fáceis e as dúvidas menos nítidas. Ele me olhava de um jeito fixo, e havia algo na forma como ele inclinava o rosto para me observar, como se estivesse avaliando cada um dos meus gestos, cada palavra que saía da minha boca. A noite avançou mais rápido do que eu esperava, e em algum ponto eu me dei conta de que estava um pouco mais tonta do que deveria. Meus pensamentos estavam enevoados, as palavras pareciam mais lentas, e o bar havia se tornado um borrão de luzes e risos ao fundo. Foi nesse momento, com um sorriso suave, que ele sugeriu que continuássemos a noite em seu apartamento. A proposta me pegou de surpresa, e por um instante, uma sensação de desconforto percorreu minha mente. Mas o álcool estava ali, reduzindo minhas inibições, e aquele seu sorriso confiante parecia fazer com que tudo aquilo fizesse sentido, como se fosse natural eu aceitar. Talvez fosse a pressão do momento, o efeito do vinho ou o simples fato de eu me sentir vista e desejada, mas acabei aceitando. O apartamento era intrigante, para dizer o mínimo. Ao entrar, a primeira impressão era de um ambiente moderno, bem decorado, com móveis minimalistas e toques de bom gosto que davam a entender que ele se importava com os detalhes. As paredes exibiam algumas obras de arte abstratas, com tons escuros e formas indefinidas que pareciam girar e se retorcer sob a iluminação fraca. Mas havia algo na atmosfera daquele lugar que me causava desconforto, uma sensação quase palpável de que, de algum modo, eu estava sendo observada. Era como se cada canto escondesse algo não revelado, uma sombra que pairava, silenciosa, sobre tudo. Eu tentava me convencer de que era só minha imaginação, mas certos detalhes não me deixavam relaxar. Havia uma prateleira cheia de porta-retratos, mas as fotos não combinavam com a imagem que ele projetava. Eram todas em preto e branco, com pessoas que pareciam de uma outra época, seus sorrisos congelados, os olhos inexpressivos, quase vazios, mas de um modo que parecia seguir cada um dos meus movimentos. Era como se eles estivessem ali, em silêncio, observando, e essa sensação me fazia arrepiar. Não é nada, pensei, tentando espantar aquele incômodo com um sorriso forçado. Só uma decoração excêntrica, talvez ele goste de coisas vintage. Ainda assim, algo naqueles rostos, na maneira como os olhares pareciam se fixar em mim, não me deixava tranquila. A noite continuou. Ele parecia despreocupado, como se tudo ali fosse parte de um cenário comum. Conversávamos, e, em algum momento, ele se levantou para pegar mais vinho na cozinha, deixando-me sozinha na sala. Senti um alívio breve por não estar mais sob o olhar daqueles quadros e fotos, aproveitando o momento para pegar meu celular e checar o Instagram. Enquanto eu rolava distraidamente o feed, uma notificação inesperada surgiu, chamando minha atenção. Uma mensagem, uma marcação de foto. Era dele, o perfeito estranho que, até pouco tempo atrás, eu mal conhecia. Ele havia me marcado em uma imagem. Curiosa e um tanto confusa, cliquei na notificação, esperando encontrar uma foto nossa ou talvez uma imagem do vinho e do ambiente sofisticado. Mas o que apareceu na tela me tirou o fôlego e fez minha pele gelar. A imagem era escura e inquietante, mostrando um lugar sombrio e úmido,
que parecia um porão antigo, mal iluminado, com paredes manchadas de umidade e sombras que se alongavam de maneira sinistra. No canto da foto, envolto em plástico grosso e translúcido, algo ou alguém estava embrulhado, imóvel. Não havia rosto, apenas um contorno que deixava a forma ambígua, mas perturbadora o suficiente para me deixar horrorizada. Abaixo da imagem, uma única frase me aguardava, simples, mas carregada de um peso que eu não conseguia ignorar: "Essa é para você." Meu estômago revirou como se algo sombrio se enrolasse dentro de mim, apertando com força. No instante em que vi aquela mensagem, senti meu corpo inteiro congelar, como se o sangue em minhas veias tivesse parado de correr. Ele reapareceu na sala pouco depois, trazendo vinho com um sorriso, mas agora havia algo diferente nele. O brilho nos olhos, antes encantador, parecia agora ocultar uma intenção sombria. Era como se, debaixo daquela fachada charmosa, houvesse algo que ele tentava desesperadamente esconder. Tentei sorrir, fingir uma leveza que estava longe de sentir, e deixei escapar uma risada fraca, comentando que precisava ir ao banheiro. Minhas pernas tremiam enquanto eu caminhava rapidamente pelo corredor até o banheiro. Assim que entrei, tranquei a porta e fiquei em silêncio, tentando ouvir qualquer ruído do lado de fora. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar pela sala. As paredes pareciam mais próximas, o ar mais pesado, e minha respiração ficou presa na garganta. Com as mãos trêmulas, segurei o celular, tentando organizar meus pensamentos, decidir o que fazer a seguir. Cada segundo se alongava em uma eternidade. De repente, o telefone vibrou em minha mão, fazendo-me pular de susto. Olhei para a tela, esperando uma mensagem qualquer que talvez me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Mas a mensagem era dele. As palavras surgiram na tela, cada uma delas cravando um novo pavor em minha mente. "A encomenda está pronta para ser entregue, senhor." E antes que eu pudesse processar, outra mensagem chegou imediatamente, como uma sentença definitiva: "Ela está aqui, exatamente como o senhor pediu." Senti o suor frio escorrer pela minha testa. Eu estava presa. Trancada em um banheiro que não era meu, numa casa que agora parecia um labirinto de pesadelos. O que significava aquela mensagem? Quem era ele realmente? Cada suposição e resposta que minha mente tentava formular me levava a uma única certeza: eu precisava sair dali. Respirei fundo, tentando acalmar o coração, mas ele batia tão rápido que eu mal conseguia pensar com clareza. As palavras daquela mensagem ainda ecoavam na minha mente, frias e ameaçadoras. Ele estava me entregando. E, naquele momento, a revelação me atingiu como um soco no estômago. A pessoa para quem eu estava sendo preparada não era um estranho. Era alguém que eu conhecia bem, alguém de quem eu já tentara me afastar inúmeras vezes, meu chefe. Aquele homem que sempre fazia comentários inadequados, sempre encontrava uma desculpa para me tocar acidentalmente e cujas piadas eram tão desconfortáveis que eu evitava ficar sozinha com ele. Durante meses, eu ignorei os instintos de alerta, me convenci de que eram apenas paranoias. Mas agora, sozinha e vulnerável naquele apartamento estranho, percebi o quanto havia subestimado o perigo. Olhei ao redor do pequeno banheiro, sentindo-me como um animal encurralado. Minha mente girava, buscando desesperadamente uma saída. Havia uma pequena janela acima da pia, mas quando tentei abrir, senti a resistência fria de um cadeado. Meu estômago afundou ainda mais. Cada vez mais nervosa, com os dedos tremendo, tentei pensar em uma desculpa plausível para sair dali. Talvez fingir que não estava me sentindo bem? Ou inventar uma emergência familiar. Mas cada ideia parecia uma solução frágil demais para a gravidade da situação. Foi então que o som de uma batida seca na porta quebrou o silêncio, me fazendo prender a respiração. "Tudo bem aí dentro?" ele perguntou, mas sua voz tinha perdido o tom sedutor de antes. Agora era firme, quase autoritária, como alguém que está prestes a perder a paciência. Fechei os olhos,
tentando reunir forças para responder sem denunciar o pânico que tomava conta de mim. Sim, consegui murmurar, com a voz mais controlada que pude. Só preciso de 1 minuto. Falei com um tom que tentava soar casual, mas a verdade é que minha mente corria em todas as direções. Sabia que o tempo estava contra mim, e cada segundo que passava aumentava a sensação sufocante de perigo. O som de seus passos se afastando brevemente do outro lado da porta me deu um alívio momentâneo. Aproveitei o pouco tempo que me restava para enviar uma mensagem rápida a uma amiga, escrevendo o mais discretamente possível: "Me liga agora. Emergência." Finge ser algo sério. Apertei enviar, sentindo meu corpo todo tensionado, e esperei, torcendo para que ela visse e respondesse imediatamente. Eu sabia que não tinha muito tempo. Cada segundo ali parecia uma contagem regressiva que apertava o ar ao meu redor. Peguei minha bolsa e, com movimentos rápidos e calculados, enfiei o celular no fundo, junto com as chaves e qualquer coisa que pudesse ser útil. Meu coração estava martelando, mas me forcei a respirar fundo, tentando passar uma impressão de calma que eu definitivamente não sentia. Olhei para a porta, sentindo o peso do medo, mas também a necessidade urgente de sair dali. Com um último impulso de coragem, girei a maçaneta e a abri. Ele estava ali, parado no corredor, tão perto que eu podia sentir seu cheiro misturado ao ambiente opressivo daquele apartamento. Seus olhos me encaravam com uma intensidade desconcertante, um brilho perturbador que, agora eu sabia, refletia muito mais do que simples curiosidade. Era como se ele pudesse sentir meu medo, como se alimentasse dele. O sorriso que ele ofereceu era um pouco torto, quase uma imitação de algo amigável, mas que traía uma tensão obscura. Engoli em seco, sentindo a garganta seca, mas reuni a firmeza que me restava e soltei as palavras o mais naturalmente que consegui: "Eu preciso ir para casa." Ele arqueou uma sobrancelha, o olhar escurecendo ainda mais. "Você mal consegue andar direito", ele respondeu, e o tom dele, apesar de macio, tinha um toque de manipulação que me causava calafrios. "Está bêbada demais para sair agora. Fica mais um pouco, até você se sentir melhor." Cada célula do meu corpo gritava para correr, mas eu sabia que precisava manter a compostura, fingir uma calma que estava longe de sentir. Forcei um sorriso, ou algo que eu esperava que ele interpretasse como tal. Era um sorriso pequeno, tenso, algo entre o desespero e uma tentativa de parecer confiante. "Eu realmente preciso ir", insisti, tentando soar firme, embora minha voz estivesse frágil. "Já está tarde, eu tenho que acordar cedo." Ele deu um passo em minha direção, e minha respiração ficou presa na garganta. A tensão em seus olhos aumentou, o sorriso desaparecendo lentamente, e naquele instante, percebi que ele estava decidido a não me deixar sair. Um arrepio gelado percorreu minha espinha, mas antes que ele pudesse falar mais alguma coisa, meu celular começou a vibrar dentro da bolsa. Depois de uma troca de palavras tensa, em que cada frase minha era medida, tentando manter um equilíbrio frágil entre a firmeza e o medo, ele finalmente cedeu. Por um instante, seus olhos endureceram, e um suspiro de frustração escapou dele, como se estivesse desistindo de um jogo que quase vencera. Ele abriu um sorriso forçado, que não alcançava os olhos, e se afastou para me dar passagem. Eu me movi lentamente, cada passo parecendo interminável, meus sentidos em alerta máximo, sentindo o peso de seu olhar fixo em minhas costas, cada passo dele ecoando o meu, até que finalmente alcancei a porta. Com uma sensação de alívio misturada a um pavor latente, girei a maçaneta e saí. O ar do corredor parecia um pouco mais fresco, mas o alívio foi breve. O som da fechadura trancando atrás de mim soou mais alto do que eu esperava, reverberando no silêncio do corredor como uma sentença final. Eu respirei fundo, sentindo o coração desacelerar levemente, mas algo me fez parar e olhar ao redor, com uma sensação incômoda de que aquele pesadelo ainda não havia terminado. Foi então que, no canto superior da porta, algo chamou minha atenção. Uma câmera, minúscula e estrategicamente escondida,
com a lente escura apontada diretamente para mim. Discreta o suficiente para passar despercebida a qualquer olhar desatento, mas agora, sob a luz fraca do corredor, ela parecia me encarar, fria e vigilante. Meu estômago revirou novamente, e a percepção do quanto eu estava sendo monitorada desde o início me atingiu com força. Eu estava prestes a me afastar, mas meus olhos voltaram à câmera, a mente invadida por pensamentos assustadores. Quantas vezes eu fui filmada ali dentro? Ele havia registrado cada momento da minha presença no apartamento, cada reação, cada palavra? O alívio inicial se desfez completamente, substituído por uma onda de pânico renovada. Sem olhar para trás, comecei a andar pelo corredor, mas agora cada som parecia mais intenso, cada sombra mais ameaçadora. Eu sei que vocês estão acostumados com gente que compartilha experiências estranhas, sustos momentâneos, ou aquelas noites de sono inquietas, marcadas por pesadelos que nos fazem acordar com o coração aos pulos. Relatos que assustam, sim, mas que acabam como uma boa história para contar em volta de uma fogueira ou em uma reunião com amigos. Só que o que eu estou prestes a revelar não cabe nessas categorias. Não é uma história para ser contada entre risos nervosos e rostos curiosos. Isso não é um relato comum, é uma confissão, um peso que eu carrego sozinho há tempo demais, e que talvez agora esteja na hora de dividir com vocês. Desde que isso aconteceu, eu perdi a noção do tempo, da realidade. É como se, a cada dia, eu me afastasse um pouco mais do mundo como vocês o conhecem. Não sei se as palavras que estou escrevendo serão suficientes para transmitir o que estou sentindo, mas eu preciso tentar. Porque talvez, só talvez, se vocês ouvirem minha história, consigam entender algo, enxergar algo que eu não vi ou aprender algo antes que eu acabe com tudo de uma vez. Há noites em que o silêncio se torna insuportável, e a sombra das lembranças me engole, me deixando sem ar, com o peito esmagado pela culpa e pelo medo. A verdade é que, enquanto vocês leem, eu não sei até onde consigo suportar. Há algumas semanas, tudo começou de maneira tão boba e insignificante que eu jamais poderia imaginar onde isso me levaria. Era uma noite qualquer, dessas em que você se junta com os amigos online, todos em busca de uma distração rápida, algo que te faça rir e esquecer dos problemas. Estávamos entediados, jogando conversa fora, sem nada de realmente importante para fazer. Só queríamos fazer alguma besteira, zoar por aí, como fazíamos sempre. Era para ser só mais uma dessas noites descompromissadas. Foi então que nos deparamos com o perfil de uma garota. Ela estava ali, bem exposta, com o perfil público e suas postagens vulneráveis, como se estivesse pedindo por atenção, ou, ao menos, foi o que pensamos na hora. Ela tinha um olhar triste nas fotos, algo que despertava uma curiosidade mórbida em cada um de nós. Logo nos demos conta do motivo. Nos últimos posts, ela falava sobre a mãe que havia falecido recentemente. Comentários carregados de dor e desespero, confissões em tom melancólico. Era um lamento sincero, mas, para nós, naquela hora, pareceu quase cômico, ou pelo menos, foi assim que escolhemos enxergar. Olha isso, galera. Ela tá mesmo sofrendo, hein? Um de nós disse, soltando uma risada abafada. No fundo, sabíamos que aquilo era errado, mas a adrenalina da provocação, da ideia de brincar com alguém fragilizado, parecia irresistível naquele instante. Em vez de sentir empatia, a gente viu ali um prato cheio, uma oportunidade para nossa diversão escrota e imatura. Vamos ver até onde ela aguenta, alguém comentou, soltando uma risada que ecoou pelo chat, como se tivéssemos acabado de concordar em um pacto silencioso. Aquilo soou como um desafio, uma provocação que não podíamos recusar. Foi então que, sem nem pensar, os dedos começaram a deslizar pelo teclado. As palavras surgiram com uma facilidade assustadora, como se despejar maldade sobre alguém desconhecido fosse o ato mais simples do mundo. Quer saber de uma coisa?
Sua mãe devia estar aliviada de não precisar olhar para sua cara feia todos os dias. Eu digitei, a frase iluminando a tela como uma faísca cruel que acendeu algo sombrio dentro de mim. E eu não parei por aí. As palavras vieram mais rápido do que eu podia controlar, cada uma mais vil que a anterior. Ataquei sem piedade, uma enxurrada de insultos e piadas nojentas sobre sua mãe morta, frases tão cruéis que até hoje me pergunto de onde veio tanto veneno. À medida que enviava cada mensagem, eu me alimentava do silêncio dela, que para mim soava como uma rendição silenciosa, o que interpretávamos como ela ficou sem palavras. Sem pensar duas vezes, continuei, cada vez mais fundo, cada vez mais perverso, testando os limites dela sem o menor remorso. É estranho como, naquele momento, a ideia de estar machucando alguém real se tornava algo distante, como se eu estivesse apenas jogando um jogo, como se ela fosse um avatar qualquer. Mais tarde, quando o ânimo da noite já havia diminuído e cada um foi desconectando, encarei a tela vazia por alguns minutos, quase esperando uma reação tardia dela, algum retorno. Mas nada veio, e eu, então, me convenci de que aquilo não passava de uma brincadeira. Afinal, pensamos, todo mundo zoa online. Mas então, as coisas começaram a mudar. Na primeira semana depois do ocorrido, minha vida seguiu normalmente. Eu ainda saía com meus amigos, continuava as conversas online, achando que nada daquilo tinha deixado qualquer rastro real. Só que uma noite, tudo começou a desmoronar. Acordei de madrugada com uma sensação pesada, sufocante, que parecia prensar meu corpo contra o colchão. A pressão nas costas era quase insuportável, como se algo invisível estivesse me empurrando para dentro do colchão, impedindo qualquer tentativa de me mover. A escuridão do quarto parecia mais densa do que o normal, uma massa negra e sufocante que parecia vibrar ao meu redor. Naquele instante, senti uma presença. Uma sensação opressora que não era apenas uma sombra comum da noite, era algo que pulsava, que parecia ter peso, ao mesmo tempo, um vazio gélido. Olhei de relance para o espelho do quarto, e o que vi congelou meu sangue. Lá, na penumbra refletida, uma figura esguia e distorcida se destacava, parecendo observar cada movimento meu. A sombra tinha um pescoço absurdamente longo, como se tivesse sido esticado além do limite humano. Seu rosto era um borrão pálido, mas os olhos eram cavernas vazias, buracos profundos que emanavam um vazio horrível. Não havia vida neles, apenas um buraco negro que parecia sugar qualquer esperança que eu pudesse ter. De repente, aquela figura abriu a boca, e dela saiu um grito, um som que parecia ao mesmo tempo próximo e distante, um lamento cortante, uma mistura de dor e ódio que ressoava direto nos meus ossos. O som era inumano, impossível de entender, mas carregava uma carga de sofrimento que quase me fez gritar. Era como se cada palavra incompreensível estivesse impregnada de ressentimento, de uma raiva profunda, voltada diretamente para mim. Tentei fechar os olhos, bloquear aquela visão, mas o som continuava, penetrando minha mente e fazendo eco no quarto, que parecia mais frio a cada segundo. Achei que fosse apenas um pesadelo bizarro, fruto de alguma culpa passageira ou do cansaço acumulado. Mas nos dias seguintes, percebi que aquilo não terminaria tão fácil. A sensação de estar sendo observado se intensificou, crescendo lentamente como uma maré escura que eu não conseguia ignorar. Não importava onde eu estivesse, no trabalho, em casa, ou mesmo andando pela rua, eu sentia algo pairando à minha volta, uma presença sutil e sombria que parecia deslizar silenciosa pelos cantos mais escuros, sempre além do meu campo de visão. Era como se alguém ou algo estivesse esperando por um deslize meu, uma fração de segundo em que eu baixasse a guarda. E quando eu virava a cabeça, nunca havia nada ali, só o vazio ou as sombras que, de alguma forma, pareciam mais densas e escuras do que antes. A cada momento de distração, eu via de relance um vulto, uma mancha escura que desaparecia assim que meus olhos tentavam focar nela. O peso nas costas também continuava.
Não era mais apenas um desconforto passageiro, era uma pressão constante, incômoda, que me fazia sentir cada vez mais exausto, como se algo invisível estivesse drenando minha energia. Até respirar parecia difícil. Eu começava a andar curvado, como se carregasse um fardo invisível, algo que, inexplicavelmente, ficava mais pesado a cada dia. E então, veio o cheiro. A princípio, pensei que era algo no ambiente, talvez um rato morto em alguma parede ou um problema no encanamento. Mas o cheiro era diferente, insuportável. Era o odor de carne podre, de decomposição, como se algo estivesse apodrecendo diretamente ao meu lado. Ele se impregnava em tudo, nas minhas roupas, na cama, nos objetos que eu tocava. Tentei me livrar dele, tomava banho várias vezes ao dia, trocava de roupa, mas nada adiantava. Era um cheiro profundo, quase como se estivesse vindo de dentro de mim, invadindo cada espaço, sufocante e nauseante. Os amigos começaram a se afastar, mencionando o cheiro quando se aproximavam, olhares de desconforto que só pioravam a minha sensação de isolamento. A cada noite que passava, a escuridão parecia mais viva, mais espessa. E aquele vulto, eu sabia que estava cada vez mais próximo. Com o passar dos dias, meus amigos pararam de falar comigo. Primeiro foram as desculpas, uma mensagem aqui e ali dizendo que estavam ocupados, depois o silêncio absoluto. Cada tentativa de contato era ignorada ou respondida com frases frias, e aos poucos, comecei a entender que algo havia mudado entre nós, embora eu não soubesse exatamente o que. O isolamento era crescente, e quando tentei me aproximar da minha própria família, percebi que até eles estavam diferentes. Meus pais e meus irmãos me olhavam com aquele desconforto silencioso, uma inquietação mal disfarçada, como se eu carregasse algo invisível e perturbador. Eu tentava me convencer de que era só impressão, mas o olhar deles me dizia que não, que, de alguma forma, eles também sentiam a presença daquela escuridão à minha volta. Na esperança de ajuda, procurei alguns parentes mais próximos. Contei um pouco do que estava acontecendo, tentando parecer racional e deixar de lado os detalhes mais perturbadores, mas, mesmo assim, o resultado foi um desastre. Coisas horríveis começaram a acontecer, e eu sabia, no fundo, que era por minha causa. Minha tia, uma mulher cheia de vida e com uma saúde impecável, teve um AVC de repente, sem qualquer aviso. Os médicos ficaram perplexos, sem nenhuma explicação lógica para algo tão abrupto. Pouco depois, um dos meus primos sofreu um acidente bizarro com a escada de sua própria casa. Ele caiu de uma altura mínima, mas quebrou o braço em 3 lugares, como se algo tivesse puxado seu corpo para baixo com força. Eu ouvi minha mãe comentando sobre o azar da nossa família, mas no fundo eu sabia que aquilo não era coincidência. Algo estava errado, profundamente errado, e, de alguma forma, eu era o epicentro desse horror. E toda noite, ela aparecia. Aquela figura de pescoço longo, os olhos vazios como buracos negros que drenavam qualquer vestígio de esperança. Sua boca permanecia aberta, mas em vez de emitir som, era um grito silencioso e interminável, uma expressão de ódio e dor fundidos em um só. Ela não apenas aparecia nos meus sonhos, cada vez mais, eu começava a vê-la em lugares impossíveis, nos reflexos das janelas, nas sombras projetadas pela luz fraca do corredor. Até mesmo durante o dia, na claridade, eu sentia sua presença, como se ela estivesse sempre ali, apenas aguardando o momento certo para se manifestar. Às vezes, acordava no meio da madrugada com o coração disparado, sentindo-a na penumbra do meu quarto, perto o suficiente para que eu sentisse seu hálito frio, o cheiro pútrido que me atormentava. Eu não sabia mais distinguir realidade de delírio, mas sabia que, em algum ponto, ela havia cruzado uma linha, que aquele pesadelo havia transbordado do meu inconsciente para a vida real, e agora não havia como escapar. Perdi a conta das vezes que tentei falar com alguém sobre isso. A cada nova tentativa, parecia que o mundo ao meu redor se fechava um pouco mais, como se a escuridão que me acompanhava estivesse isolando qualquer chance de ajuda.
E o cheiro, aquele odor pútrido de carne podre que parecia impregnado em mim, se intensificava de forma sufocante toda vez que eu buscava uma saída. Era como se aquela presença, a sombra daquela mulher, soubesse e quisesse me punir ainda mais por tentar escapar. Desesperado, procurei ajuda em todos os lugares possíveis. Visitei centros religiosos, mesmo não sendo uma pessoa particularmente devota, mas a essa altura qualquer esperança era válida. Fui a igrejas, conversei com padres, pastores, procurei conforto em palavras que me soaram vazias e sem peso. Um deles me ouviu por alguns minutos, mas logo desviou o olhar, como se estivesse tentando entender algo incompreensível ou evitando ver o que estava diante dele. As poucas palavras que ele me disse foram frias, distantes, e a última coisa que ouvi antes de sair foi um murmúrio breve de que Deus o proteja. Não me senti protegido, nem acolhido. Pelo contrário, saí daquela igreja com a sensação de que a escuridão ao meu redor havia se tornado mais densa, mais intensa. Não desistindo, procurei também um médium, um homem conhecido por ajudar pessoas atormentadas por entidades. Contei a ele sobre a mulher de pescoço longo, o peso nas costas, o cheiro horrível, e ele ouviu em silêncio. Mas, quando terminei de falar, ele levantou-se bruscamente, sem me encarar, pediu que eu saísse. Eu não posso te ajudar, disse ele, quase em um sussurro, mas o tom em sua voz era de medo, um pavor evidente que me deixou ainda mais desesperado. Era como se ele soubesse de algo que eu ainda não conseguia entender, e sua recusa apenas reforçou a certeza de que eu estava realmente sozinho. Depois disso, cada tentativa parecia uma confirmação de que não havia ninguém no mundo que pudesse me salvar. Ninguém tinha coragem para enfrentar o que quer que fosse que estava me assombrando. Comecei a me convencer de que essa sombra, essa presença maligna, era parte de mim, um reflexo daquilo que eu havia feito, um espelho macabro dos meus próprios pecados. Hoje, depois de tantos dias sufocado por essa angústia e por uma escuridão crescente, resolvi pegar o celular e abrir o Instagram. Queria tentar me distrair, encontrar alguma coisa que me tirasse daquele estado de alerta constante. Era minha última esperança de segurar o que restava da minha sanidade, de afastar essa sombra que parecia cada vez mais presente. Enquanto deslizava o dedo pela tela, quase mecanicamente, algo me paralisou. Uma notícia apareceu no meu feed. Era sobre ela, a garota que eu tinha atacado. Aquela que postava sobre a perda da mãe. O título da matéria cravava no peito como uma faca fria. Ela havia tirado a própria vida. Comecei a ler os detalhes, sem fôlego, tentando desesperadamente entender. Cada palavra era um golpe, revelando que ela tinha se suicidado poucos dias depois das minhas mensagens. Era impossível ignorar. Era como se a realidade desmoronasse ao meu redor, e cada coisa que eu tinha sentido nas últimas semanas finalmente fizesse sentido. O peso nas costas, que agora eu entendia como um fardo de culpa, uma marca daquilo que eu havia feito. O cheiro podre, talvez um reflexo da podridão que se alojara dentro de mim desde que despejei minha crueldade sobre ela. Os sonhos, que até então eu pensava serem simples pesadelos, revelavam-se mais como um castigo, um tormento constante enviado para me lembrar da monstruosidade que eu havia cometido. A sombra da mulher de pescoço longo e olhos vazios, como se o espírito de minha própria culpa tivesse se materializado para me assombrar, para me cobrar o preço pelos meus atos. Estou escrevendo isso aqui para que vocês entendam, nenhuma ação fica sem consequência. O que eu fiz, por mais que na hora parecesse uma brincadeira, trouxe consequências irreparáveis, consequências que agora me perseguem com uma intensidade que é impossível de suportar. Cada noite é um lembrete, um inferno pessoal, uma sentença que me segue, não importa para onde eu vá. Eu sei que, depois de postar isso, minha única opção será dar fim a tudo. Não tenho outra saída. Não há como escapar do que eu chamei para mim, não há como fugir de um peso que está grudado à alma. Cada palavra que eu disse voltou para mim como uma maldição, um eco distorcido da minha própria maldade. Se cuidem. Lembrem-se,
O inferno não é apenas uma ideia distante. Às vezes, ele está mais perto do que imaginamos, esperando o momento certo para nos alcançar. Adeus. Que minha história sirva de aviso para que ninguém mais abra as portas que eu abri. Quando comecei a postar fotos no Instagram, era só por diversão. Nada demais, umas fotos de paisagens, amigos, momentos que capturavam o que eu curtia no dia a dia. Era como um álbum virtual, onde eu registrava aqueles pequenos instantes que passariam despercebidos. O pôr do sol no fim da tarde, a textura de um café expresso perfeito, o sorriso dos amigos numa noite de pizza. Com o tempo, sem eu realmente perceber, algumas pessoas começaram a seguir meu perfil. A princípio, eram só conhecidos e amigos, mas logo surgiram seguidores de lugares que eu nem conhecia. Passei a interagir com eles, principalmente com aqueles que sempre comentavam e curtiam minhas postagens. Era uma troca divertida e espontânea. Eu respondia aos comentários, curtia as mensagens no direct de vez em quando. Tudo parecia inofensivo, e a verdade é que eu nunca imaginei que pudesse ser perigoso, até o dia em que ele apareceu. Tudo começou de forma tão sutil que, olhando agora, percebo como fui ingênua. Uma notificação surgiu, um pedido de mensagem no direct. Algo que geralmente ignoro quando vem de alguém desconhecido. No entanto, esse era diferente. Ele comentou especificamente sobre uma foto minha em uma cafeteria, uma que eu lembrava bem de ter tirado sozinha em um daqueles momentos em que o café parece um consolo perfeito para o fim de tarde. Ele dizia que gostava de café também, o que mais me surpreendeu. Mencionava o nome exato do lugar onde eu estava, como se fosse um fã casual que só queria compartilhar uma paixão em comum. Na hora, achei aquilo curioso, até simpático. Era raro alguém mencionar algo tão específico e, sinceramente, talvez meu erro tenha sido achar que ele parecia inocente. Respondi de forma amigável, agradecendo pelo comentário e trocando algumas palavras sobre o café e o ambiente da cafeteria, que eu realmente adorava. Ele respondeu rápido, e nossa conversa se estendeu mais do que eu previa. Falamos sobre lugares favoritos para tomar café, filmes e livros, pequenos gostos que compartilhávamos. Para mim, ainda parecia uma conversa inofensiva com um estranho que só queria se conectar. Mal sabia eu que aquela pequena abertura, que eu pensava ser só uma troca amigável, seria o começo de algo sombrio e assustador. Dias depois, reparei que ele começou a comentar em praticamente todas as minhas fotos, mesmo nas mais antigas, e sempre com observações detalhadas. Algo como: adoro essa paisagem ou esse seu sorriso é muito cativante, acompanhados de emojis que me deixavam desconfortável. Ele parecia conhecer cada detalhe das minhas postagens, e logo começou a fazer perguntas pessoais. No início, respondi de forma vaga, tentando ser educada, mas sem dar muita abertura. Só que ele não parava. Nos dias seguintes, ele continuou a me mandar mensagens de maneira quase obsessiva, elogiando cada foto nova como se fosse algo extraordinário. Ele comentava não apenas sobre a foto, mas parecia saber mais do que eu compartilhava explicitamente. Ele sabia onde eu estava, mencionava detalhes sobre o tipo de música que eu curtia, como se acompanhasse cada uma das minhas postagens no exato momento em que eram feitas. Ele até parecia conhecer meu padrão de horários, algo que eu nunca tinha parado para notar. Tudo parecia um pouco exagerado, mas, ao mesmo tempo, eu ainda não enxergava nada alarmante. Na minha cabeça, ele era apenas um seguidor fiel, alguém que talvez tivesse encontrado algum tipo de conforto nas minhas postagens. As coisas tomaram um rumo mais estranho quando eu resolvi postar uma selfie em casa, uma foto casual em frente ao espelho do meu quarto. Era uma dessas fotos que a gente tira sem pensar muito, só capturando o momento. Assim que postei, ele respondeu quase que imediatamente. Havia algo em sua mensagem que me deixou desconfortável, uma estranheza que fui tentando ignorar. Ele perguntou, com uma familiaridade que me surpreendeu, se eu sempre deixava minha janela aberta à noite.
Disse que havia notado o detalhe no reflexo do espelho na foto. Por um momento, aquilo me deu um arrepio. Meu quarto ficava no segundo andar, e a janela normalmente estava entreaberta para deixar o ar circular, algo que dificilmente alguém notaria em uma foto. Eu ri sozinha, desconcertada, pensando que ele estava exagerando ou, talvez, fazendo uma brincadeira. A risada, no entanto, durou pouco, e algo desconfortável se instalou em mim. Ele parecia estar observando cada detalhe minucioso, como se estivesse ali, ao meu lado, absorvendo tudo o que eu fazia. A partir daquele dia, comecei a ficar mais atenta, mas tentei afastar a sensação de que ele sabia demais. Talvez fosse uma coincidência, eu pensava, mas a frequência de suas mensagens aumentava. Ele parecia me conhecer de uma maneira que não era mais apenas um seguidor comum. Seus elogios começaram a ganhar um tom pessoal demais, frases que passavam do elogio inocente para algo mais íntimo e invasivo. Parece que você prefere luzes mais amareladas no quarto, muito aconchegante, ele escreveu, como se estivesse descrevendo um espaço familiar. Comecei a me perguntar, como ele sabia tantas coisas sobre mim? Alguns dias depois, a sensação incômoda começou a se transformar em algo mais palpável, como uma sombra que se aproximava, insistente. Tudo começou com pequenos detalhes, coisas que eu achava que podia estar imaginando. Mas então, em uma manhã comum, resolvi sair para correr. Deixei o celular em casa, algo que raramente fazia, mas queria uma pausa, um momento de desconexão. Escolhi uma roupa confortável e vibrante, uma camiseta azul e um par de leggings que combinavam. Passei pela porta sem pensar duas vezes, absorvida pela ideia de aproveitar um pouco de ar fresco. A corrida foi revigorante, e durante o percurso, consegui finalmente esvaziar a mente. Por alguns minutos, o mundo virtual parecia distante. Quando voltei para casa, me senti renovada. Mas ao pegar o celular, meu coração deu um salto. Havia uma nova mensagem dele. Com mãos trêmulas, abri o direct. Gostei da roupa de ginástica. Azul combina com você. Naquele instante, meu coração disparou como se estivesse ainda correndo, mas agora com uma sensação de terror crescente. Olhei em volta, tentando encontrar algum sentido naquela mensagem. A sala estava como eu havia deixado. As cortinas fechadas, as portas trancadas. Cada detalhe parecia estar em seu lugar, mas a paz que eu sentia há pouco havia se transformado em um profundo e inquietante medo. Passei os olhos por toda a casa, buscando algum indício de que ele poderia realmente ter me visto, de alguma forma. Fui até a janela da sala, mas as cortinas permaneciam fechadas. Olhei para o espelho do corredor, onde as luzes amareladas da casa se refletiam, mas não encontrei nada de incomum. E então, o pensamento que eu tentava afastar começou a ganhar forma. Será que ele estava me observando? Minhas amigas começaram a me aconselhar, insistentemente, a bloquear o cara. Elas diziam que ele estava ultrapassando limites, que era claramente um comportamento obsessivo e invasivo. Mas, mesmo com toda a lógica do mundo me dizendo para fazer isso, eu hesitava. Uma parte de mim se agarrava à ideia de que, talvez, eu estivesse exagerando, criando uma paranoia baseada em coincidências. Ele deve estar deduzindo as coisas, pensei, tentando minimizar o desconforto que já se tornava quase insuportável. Talvez ele fosse apenas um seguidor muito atento, alguém que prestava mais atenção do que o normal. Mas no fundo, eu sabia que essa explicação soava cada vez mais como uma desculpa que eu contava para me tranquilizar. Foi então que as mensagens dele passaram de um tom casual para algo profundamente pessoal. Agora, ele parecia saber coisas que estavam além das simples postagens. Ele mencionava detalhes da minha rotina, os horários específicos em que eu saía de casa, até o tipo de exercícios que eu fazia durante minhas corridas. À medida que os dias passavam, suas mensagens se tornavam cada vez mais específicas, como se ele estivesse presente em cada um desses momentos, observando de uma maneira que me deixava inquieta. Uma noite, enquanto eu estava sozinha em casa,
Recebi mais uma mensagem. Gosto do vaso vermelho na sua mesa, parece um toque pessoal. Aquilo me fez gelar. Eu tinha aquele vaso na sala há meses, mas nunca havia postado uma foto que o mostrasse. Era um objeto simples, algo que eu comprei por impulso em uma feira de artesanato, e que mantinha ali como uma espécie de toque acolhedor. Mas o vaso sempre esteve fora do enquadramento das minhas fotos, em um canto discreto da sala, que eu nunca achei relevante para o Instagram. Meu olhar se voltou imediatamente para o vaso, como se ele, de alguma forma, tivesse se tornado uma evidência concreta de que algo estava muito, muito errado. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Comecei a andar pela sala, verificando as janelas, as cortinas, cada canto que pudesse oferecer uma visão do interior da casa. Mas, ainda assim, não havia nada que explicasse como ele poderia ter visto aquele vaso, a menos que tivesse estado ali, de alguma forma. Finalmente, depois de dias sufocantes, decidi que era hora de agir. Meus nervos estavam à flor da pele, e a sensação de que eu era observada a cada instante se tornará insuportável. Eu sabia que bloquear o perfil dele no Instagram não resolveria tudo, mas parecia um passo necessário, um jeito de pôr fim àquela invasão crescente. Numa sexta-feira à noite, sentei no sofá da sala, tomei um fôlego profundo, com dedos trêmulos, procurei o perfil dele, clicando finalmente em bloquear. Com um misto de alívio e medo, coloquei o celular de lado, como se aquele simples ato pudesse acabar com toda a paranoia que vinha me rondando. A noite caiu em silêncio. Fui para a cama tentando relaxar, repetindo a mim mesma que tudo estava terminado, que agora ele não poderia mais me encontrar, que eu estava segura. Mas, na madrugada, o silêncio foi quebrado por um som que me fez saltar da cama. O celular vibrou sobre a mesinha ao lado, uma notificação iluminando a escuridão do quarto. Meus olhos ainda estavam pesados de sono, mas meu coração começou a bater descompassado. Peguei o celular, sentindo aquele frio na espinha de quem sabe que algo ruim está por vir. Era uma mensagem no meu WhatsApp, de um número desconhecido. Abri a notificação com as mãos suando, e o que li me paralisou. Bloquear não resolve, sabia? É engraçado ver você se assustar. Aquelas palavras pareceram ecoar pelo quarto, preenchendo cada canto com uma presença que eu não conseguia ver, mas sentia. Era como se ele estivesse rindo de mim, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo naquele momento. Olhei ao redor, o quarto mergulhado em sombras, e me senti invadida de uma forma que nunca havia experimentado antes. Como ele conseguirá meu número? Ele estava me vendo naquele exato momento. A sensação era esmagadora, um medo paralisante que me fazia sentir exposta, como se cada movimento meu estivesse sendo capturado e analisado. Na escuridão do quarto, meus olhos começaram a vagar freneticamente, tentando encontrar alguma brecha, algum ângulo, qualquer lugar de onde ele pudesse estar observando. A respiração estava curta, ofegante, e o quarto que antes era meu refúgio agora parecia ameaçador, como se cada sombra escondesse uma presença que eu não conseguia ver. Fui até a janela com passos hesitantes, sentindo o chão frio sob os pés descalços, e, ao chegar perto, senti um arrepio percorrer minha espinha. Com um nó no estômago, percebi que a persiana estava entreaberta, uma fresta estreita que eu nunca tinha notado antes, mas que agora parecia um túnel direto para o lado de fora. A rua estava silenciosa, mergulhada na penumbra das primeiras horas da madrugada, e minha imaginação começava a projetar vultos invisíveis, como se ele pudesse estar em qualquer lugar lá fora, escondido nas sombras, vigiando cada movimento meu. Aproximei o rosto da persiana, tentando enxergar lá fora sem me mostrar demais. Vi apenas a calçada deserta e as árvores balançando com o vento leve, mas isso não me tranquilizou. Ele poderia estar em qualquer canto, oculto por alguma sombra ou até mesmo atrás de um carro estacionado. A ideia de que ele estava tão próximo, de que talvez tivesse visto meu medo em tempo real, fez meu corpo tremer de forma incontrolável. Recuei, meu coração batendo tão rápido que mal conseguia ouvir outra coisa.
Tentei fechar a persiana com cuidado, mas meus dedos tremiam tanto que ela acabou fazendo um ruído alto. Prendi a respiração, esperando para ver se algo aconteceria, algum movimento suspeito do lado de fora. Aquela noite se estendeu como um pesadelo interminável. Cada ruído, cada sombra parecia potencializar o medo que já me sufocava. A cada minuto, eu me encolhia mais debaixo das cobertas, o celular na mão, esperando a qualquer instante que outra notificação surgisse, trazendo mais uma mensagem perturbadora. Não conseguia pregar os olhos, o sono se tornará uma ideia distante e impossível. Minhas mãos estavam geladas, e eu mal me movia, como se qualquer movimento pudesse revelar minha presença a ele, como se eu pudesse me esconder na imobilidade. Quando finalmente o céu começou a clarear, um alívio sutil e temporário se instalou. A luz do dia trazia alguma sensação de segurança, ainda que frágil. Assim que me senti capaz, peguei o telefone e disquei o número da polícia. Minha voz tremia ao explicar o que estava acontecendo, cada detalhe das mensagens, o número desconhecido e a sensação constante de estar sendo observada. Mas do outro lado da linha, a resposta foi fria, quase protocolar. Sem provas concretas de uma ameaça direta, eles disseram, não havia muito que poderiam fazer. As palavras deles ecoaram como um golpe, aumentando minha sensação de desamparo. A partir desse momento, a paranoia se tornou minha companheira constante. Sentia a presença dele em todo lugar, ainda que não houvesse mais mensagens ou sinais claros. Para tentar retomar minha vida, eu tentava me convencer de que ele havia desistido, que talvez tivesse se cansado. Sem novas mensagens, tentei retomar uma rotina normal, mas cada noite era uma luta, com meus olhos constantemente inspecionando o ambiente à procura de algum sinal de invasão. Então, numa manhã fria e cinzenta, encontrei algo inesperado na minha caixa de correio. Um envelope sem remetente, sem marca alguma, algo que poderia parecer inofensivo em qualquer outra circunstância. Ao abrir, encontrei uma única foto. Era uma foto minha, mas não uma qualquer. Era uma foto minha dormindo. Meu coração parou. A imagem mostrava-me deitada, profundamente adormecida, o quarto mergulhado em sombras suaves. Reconheci as dobras do meu lençol, a forma como a luz noturna tocava o quarto. Não havia dúvidas, aquela foto foi tirada dentro do meu quarto. Ele esteve lá, ao meu lado, observando-me em meu momento de maior vulnerabilidade, quando eu achava que estava segura. A realidade daquele momento me atingiu como um soco. A privacidade do meu espaço mais íntimo fora violada de forma tão brutal que eu mal conseguia respirar. Eu estava vivendo em um estado de alerta constante, e, com o tempo, isso começou a corroer minha confiança em tudo e todos ao meu redor. Cada rosto desconhecido na rua, cada olhar que durava um segundo a mais, parecia esconder uma ameaça silenciosa. Sentia-me observada o tempo todo, como se estivesse cercada por olhos invisíveis que se infiltravam em cada momento de tranquilidade que eu tentava cultivar. Não sabia mais em quem confiar, mas cheguei ao meu limite. A pressão era tanta que decidi finalmente contar tudo a um amigo próximo, alguém em quem eu ainda conseguia depositar alguma segurança. Ele ouviu tudo em silêncio, o rosto se contorcendo em preocupação enquanto eu narrava cada detalhe perturbador, cada invasão de privacidade. Sem hesitar, ele ofereceu sua ajuda. Disse que ficaria algumas noites comigo, só para garantir minha segurança e talvez me trazer algum alívio. A ideia de ter uma presença confiável por perto era reconfortante, como um raio de luz em meio à escuridão opressiva. A chegada dele trouxe um pouco de calma, e eu me permiti, pela primeira vez em semanas, relaxar um pouco. Naquela noite, decidimos tentar esquecer tudo por algumas horas e assistir a um filme. Escolhemos uma comédia, algo leve que pudesse dissipar a tensão, e me permiti acreditar, ainda que por um breve instante, que as coisas estavam voltando ao normal. Enquanto ríamos de uma cena qualquer, por um momento senti que talvez tudo aquilo fosse apenas uma fase horrível que logo passaria. Mas então,
O som agudo do meu telefone interrompeu aquela breve paz. Era uma notificação no Instagram, uma mensagem direta de um perfil novo, sem foto, sem qualquer informação. A ansiedade que eu havia conseguido suprimir voltou em cheio. Abri a mensagem, com o coração batendo descontroladamente. As palavras que apareceram na tela me fizeram congelar. Você realmente acha que ele vai te proteger? Naquele instante, tudo ao meu redor pareceu desabar. Era como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Ele sabia. Ele sabia que eu tinha alguém ali comigo, que eu estava tentando me proteger, que eu não estava sozinha. De alguma forma, ele estava sempre um passo à frente, infiltrando-se nos recantos mais privados da minha vida, me deixando sem saída. Olhei para o meu amigo, que estava distraído com o filme, e uma onda de pânico tomou conta de mim.